Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais, estamos começando mais um podcast e vocês sabem, né? Sempre trazendo uma grande personalidade, pessoas que são importantes para o artesanato, que contribuem com o artesanato, e hoje nós estamos recebendo a visita do artesão e designer Coco Bassante, que tem uma história muito bacana com o artesanato e eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito nesse podcast com o Coco Bassante. Olá, Coco, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, é um prazer recebê-lo aqui no canal da Rio Artes Manuais, no nosso podcast. E a gente já se conhece há tanto tempo, já trabalha há muitos anos e agora é o momento de todo mundo também do artesanato poder te conhecer, saber que você está sempre pelos bastidores, mas está produzindo muito pelo artesanato. Tudo bem? Tudo jóia. Saudações artísticas, né? Isso aí, legal. E um prazer estar aqui com você, né? Foram tantos eventos nesses últimos 10, 12 anos. 12 anos. Aí a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui pro pessoal lá. Mas, ô Coco, deixa eu te falar, conta pra gente, porque eu acho muito importante, pelo pessoal que está nos assistindo, as pessoas entenderem por que as pessoas fazem artesanato, como elas entram no artesanato. Porque tem muita gente em casa que às vezes não sabe como começar. E ouvindo as histórias de outras pessoas de sucesso, elas conseguem entender. É bacana. Conta um pouquinho, como é que você entrou no mundo do artesanato? Então, foi um curso de férias. Eu era bem criança, bem adolescente, né? 14 anos, né? 14 anos. E em Petrópolis. E aí num curso de férias, né? Naquela época a gente ia para as férias. Sou do Rio, mas passava férias em Petrópolis. E aí ia para lá assim no início das férias, normalmente final de novembro, e só voltava, né, depois do carnaval, né? E aí meu pai falava, cada um vamos fazer um curso e tal. E aí eu resolvi fazer um curso pela primeira vez de pintura, né? Pintura a óleo. Em tela, né? Em tela, exato. Que eu sempre gostei muito dos artistas, sempre admirei muito, né, todas as histórias, né, de artes e tal. E aí nunca mais parei. E Petrópolis tem todo um clima artístico, né? A história de Petrópolis tem muitos artistas em Petrópolis também. Petrópolis é uma cidade que inspira, né? Isso. E tem muitos ateliês, né? Vários artistas ali. Então, na época eu comecei a trabalhar com pintura em tecido, logo depois a questão da tela. Certo. Minha mãe na época tinha uma confecção e aí eu comecei a pintar para ela através de uma professora que foi professora aqui do Caçula também, que foi a Alba Pascoa. É mesmo? Olha que bacana! E ela sempre foi muito atuante nessa área de arte têxtil. Certo. E Petrópolis é muito forte nesse segmento de moda, confecção, né, sublimação. Na época não se falava sublimação, não. Falava-se serigrafia. Serigrafia, né? É verdade. Então aí eu comecei a trabalhar essa questão da moda, arte e moda. Porque o quadro para mim, né, era uma criação muito estática. Eu precisava de um movimento, de uma interação também. Entendi. E aí comecei a trabalhar, né, unindo arte e moda e nunca mais parei. Você fez cursos? Como é que foram? Tiveram cursos assim mais intensos para você desenvolver técnicas, habilidades? Porque você, além de artesão, você é designer, que é uma das características que eu acho muito importante para o artesão ter que desenvolver a questão do designer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que o designer contribui com o artesanato. Então, o design é mercado, né? É olhar para o mercado, né, com criatividade. Entender o mercado, né? Entender o mercado, produzir, né, peças que tenham uma vontade de consumo naquele momento, né? Como se faz carros, se faz, né, geladeiras, se faz moda. E né? isso muda constantemente, né? Constantemente. As tendências que trazem o designer se aperfeiçoar a demanda do mercado. Por isso que às vezes eu costumo falar nos meus encontros com os artesãos, né? O pano que a vovó fazia de crochê é bacana, você vai vender, mas você tem que fazer um pano de crochê e mais algo voltado para o mercado atual. Exato. Então primeiro eu senti muita necessidade, até porque eu sempre gostei de dar aula,
Então, para dar aula, eu tinha que ter uma profissionalização na área, né? Sim. Então, eu me formei, fiz vários cursos livres no Escola de Artes Visuais do Parque Lage, né? Aqui no Rio de Janeiro. E depois me formei em design de moda no Senai C-Ticket. Certo. Duas grandes instituições, hein? Duas grandes referências na arte e no design, né? Design, exatamente. Então, aí eu comecei a juntar, né, a questão da inspiração da ideia do artista com a ideia do mercado. Ou seja, você teve que buscar novos conhecimentos para agregar na tua produção e melhorar o valor agregado do teu trabalho. Porque, Coco, eu entendo que o designer, ele busca um aprimoramento, um alinhamento que dá um valor diferenciado. Não é mudar a característica do artesão. Vamos assim, um exemplo bem clássico. Você pega um carro que é quadrado. Aí no ano seguinte, a indústria lança um carro arredondado. Aí no outro ano, ela lança um carro mais com outras feições. Que esse olhar que você tem para o diferente é que te chama a atenção para ter um valor agregado na peça. Não é isso? Isso, te estimula a você também a ser... a palavra. Não ficar acomodado, né? De você realmente sair da sua zona de conforto. Isso, né? E a cada semestre, a cada ano, você está voltado para esse mercado. Né? Há uma tendência muito grande com os artesãos de acharem que aquilo que eles fazem é o suficiente. Aquilo que eles fazem é o início de um bom trabalho, porque eles têm que se aperfeiçoar. Eu sempre falo para o pessoal, né? Pessoal, vocês precisam não trabalhar apenas com uma técnica, mas desenvolvam outras técnicas, que essas outras técnicas vão te contribuir naquilo que você é bom para fazer. Né? Então, se você faz um bom crochê, não custa nada você trabalhar um crochê, ou seja para utilitário, ou seja para decorativo, Sim. ou para o vestuário, mas num formato diferente, usando uma linha diferente, às vezes até usando um barbante, dando uma vida diferente para a peça. Arriscar, né? Quer dizer, se jogar, né? Se jogar e acreditar. Pode ser que no primeiro momento não fique aquilo que você imaginou, mas você já tem o primeiro passo. Mas às vezes o erro te promove até a novas possibilidades, com normalmente. Certeza. Eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque o acerto você já sabe que deu Exatamente, certo, né? Agora, quando você erra, eu vejo muito isso hoje, que desenvolve muito, na questão do macramê. Sim. Como o macramê se desenvolveu, Exato. Como inventaram nós, como antigamente, você tem uma ideia, eu tinha um tio que fazia macramê com sisal. E fazia cortinas bonitas e tal. Era o sisal, hoje você tem barbantes, Sim. cadarços, linhas, fios. Ou seja, você tem macramê em todas as bases de matéria-prima diferente. Exato. Então, isso aí é você conhecer, dominar o material, né? E a partir do momento que você tem esse domínio, e a minha história é muito também voltada a ser focado, sabe? Sim, isso é importante. A gente tem que ter um foco muito grande de realização e de ser empreendedor do que você quer realizar. Ter início, meio e fim. Exato. Cada projeto. Mesmo que você feche e não seja o que você queria, mas você tem que fechar. Exatamente. Tem que fechar. Porque te dá a condição de partir para o próximo. Porque, né, vocês certamente conhecem várias pessoas que ficam na tentativa. Exatamente. Né? E aí chega no meio do caminho, tem uma dificuldade, acha que tem que parar porque não deu certo. É aí que tem que chegar no final é que vai dar certo. Vai dar certo, exatamente. Né? Errar ou acertar é um simples... É um processo. O importante é caminhar. É isso mesmo. Né? Estar caminhando. Mas, Coco, vamos falar um pouquinho agora de quando que você entrou na vida da Rio Artes Manuais, né? Maravilha. Eu vou dar uma dica aqui pro pessoal. Nós começamos a Rio Artes Manuais em 2007, lá no Centro da Ação da Cidadania, Sim. na Gamboa. Era um espaço que, na primeira edição, tiveram 2.800 pessoas e visitantes. Apenas 6 expositores, foi um evento bem pequeno e tal. Na terceira edição, o Coco veio através da Secretaria de Cultura do município, né, do Rio. Junto com a ONG Atuar, exatamente. Né?
e fez um trabalho que ele vai contar agora lá em 2009. Nós estamos em 2023. Já passaram-se 12 anos e a gente tem um registro disso que foi feito esse ano, inclusive, na Rio Artes Manuais, a doação de um trabalho que o Coco fez lá com o público visitante da feira. E eu quero que ele fale um pouquinho agora desse trabalho. Coco, conta aí. Então, Sentimentos do Rio, né? Esse projeto que direcionou todo o meu trabalho lá na formatura no Senai C-Ticket, eu criei esse projeto que é a criação de grandes painéis onde representam ali as técnicas artesanais relevantes, né, na cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas estão vendo agora aqui, ó, já estão vendo o painel. Enquanto a gente fala, então, eles vão vendo o painel. Isso aí. Então ali mostra o Rio de Janeiro, né, e as técnicas de artesanato que são, como eu disse, relevantes, né, para a atividade. E ali, nessa peça tem pintura, tem costura. Tem costura criativa, que na época nem se chamava nem isso. Nem se falava isso, é verdade. Né? Era costura. Né? Customização. Né? Customização. Tem um pouco de crochê também. Isso, tem, né? Tem pontos de crochê. Então, esse projeto Sentimentos do Rio, o que era? Criar grandes painéis com inspiração nos bairros do Rio. Aí você me convida para falar desses sentimentos dentro da Rio Artes Manuais. Na terceira edição, 2009. Isso. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos a inspiração, ali tem em torno de 50, 60 pessoas, e cada um pintou um pedaço de tecido e a gente falou sobre cidadania, o que é morar no Rio de Janeiro, né? Como é essa cidade, né? Qual é a sua relação de afeto, né? Com essa cidade, porque mais do que nunca hoje em dia a gente sabe que o afeto é algo tão importante nas nossas vidas. Sim. E o artesanato traz isso de uma forma... Proporciona isso muito forte. Muito forte. Então a gente constrói ali aquele rio de culturas, né? Com 50 pessoas, cada uma, vocês podem ver, cada uma com seu pedacinho. E foi assim, né? A gente contando um pouco, vendo do lado da organização do evento, que era um dos espaços mais frequentados, porque todo tempo tinha gente contribuindo, fazendo um pedacinho desse trabalho, construindo essa peça. E depois que a feira finalizou, você levou essa peça para uma exposição, acho que permanente, que existia, não era isso? No Caluche? Eu fazia exposições no Caluche, né? Então tinha uma sala lá também, que era uma sala que era a loja, e aí o painel ficou exposto lá há muito tempo. E todas as exposições que eu participava, eu levava o painel. Como eu disse, eu tenho atualmente um acervo de 19 painéis que falam dos bairros do Rio. Olha que bacana. E um dos painéis, né, era o Rio de Cultura. Né? A gente tem que fazer um dia na Rio Artes Manuais uma exposição desses painéis todos, hein? Fica bem bacana. Vamos pensar nisso, porque vai ser uma exposição muito legal, porque o Rio é isso, o Rio é vida, o Rio tem um oxigênio, assim, uma fluência de artística muito forte nas pessoas. Agora, 2009 nós estamos falando, né? E você ao longo desses anos todos levou esse trabalho para exposições e participações em eventos, e aí chega agora 2023 e você, aliás, logo depois você também teve outras participações na Rio Artes Manuais. Sim, com o Sebrae, inclusive, fazendo também palestras, exato. Justamente falando sobre a importância do design e da inovação no artesanato. Né? Você também é consultor do Sebrae, né, Coco? Sim, na área de economia criativa. Exatamente. Então o Coco tem muito aí a ensinar pra gente. E aí, em 2023, a gente tem um projeto muito bacana que foi desenvolvido com a Secretaria de Cultura, que foi um projeto fantástico, um projeto de sucesso, onde pela primeira vez a Secretaria de Cultura do Estado do Rio conseguiu reunir uma exposição cultural, oficinas temáticas com técnicas interessantes e também uma área de economia criativa com comercialização de produtos de artesãos do Estado do Rio, que foi um sucesso. E quem foi o curador desse espaço? Coco Barçan. Então, e aí, nessa última edição, aí o Coco veio com a novidade, com a informação de que gostaria de doar esta peça que foi feita em 2009, gostaria de doar ela para a Caçula, né, para o movimento da Rio Artes Manuais. E aí nós ficamos muito felizes com esse gesto
e fizemos uma exposição desta peça esse ano lá, não foi? Sim, foi muito Ela bom. ficou exposta. E no sábado, no penúltimo dia da feira, foi feito, vocês vão ver aí, estão vendo, uma cerimônia de doação e assinatura de um termo de doação do Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, que é o Coco vai falar daqui a pouquinho, para a Caçula. Então, assim, a Caçula ficou muito honrada e muito feliz de poder ver que a história não se perde. E o artesanato tem essa coisa de poder contar história, né? Conta muita história, né? E foi um momento realmente muito especial. Essa edição do Rio Arte e Manuais me trouxe uma lembrança muito boa de passado, né? De como a gente realiza e encontra parceiros, né? Sim. E às vezes fica um pouco afastado e reencontra porque está cada um na sua atuação, né? E eu não acho mais do que justo que esse painel esteja com vocês. E nós ficamos muito felizes e vamos encontrar uma maneira de expor esse painel num local que ele tenha muita visibilidade para que muitas pessoas possam degustar desse painel que é ele traz uma energia muito bonita, boa, né? muito bonito. Ele é bonito. Bacana, ele é bonito. Imagina 50 pessoas, né? Ali. E o espaço era pequeno. Um espaço afetivo. Um espaço, né? bem acomodado mesmo. Cada um ali se produzindo e depois, né, o processo foi cada um fazendo, depois eu juntei tudo e fizemos a costura criativa, né? E realizamos isso. Então, quer dizer, essa construção coletiva, né? É muito legal. Passamos por tantas coisas nesses últimos anos. É verdade. Né? E acho que o quanto... foi muito, a Rio Artes Manuais foi muito importante nesse sentido. Sim. Parece que nós botamos o trem de novo no trilho e ele começou a andar. O trem estava tombado, né? Então o grande sacrifício que foi pós-pandemia foi pegar esse trem, levantar ele e botar no trilho. E agora a gente tem que deslanchar com ele, já vai rodar todo o vapor. E o Coco, ele também tem um trabalho muito importante, que ele faz exposições em Portugal, gente. Ele vai contar um pouquinho agora dessa história e vem novidade por aí, aguardem. A gente vai ter que ficar aqui umas 3 horas, mas a gente vai marcar outro podcast para continuar. Mas, Coco, fala da sua história em Portugal, da sua exposição. Tem muita história aí mesmo, não dá, né? Não vai dar, não. Um podcast só não dá, não. Então, primeiro eu quero falar um pouquinho do museu. Sim, bom. Porque o museu abre o caminho para essa exposição. Ah, perfeito, então. Né? O museu é a minha paixão, né? Você teve a oportunidade de conhecer agora. Muito lindo, muito bonito. É um museu ligado à museologia social, né? Um museu que envolve o talento das pessoas, né? Atualmente são 450 peças de artesanato, gente, só do estado do Rio de Janeiro. Só do estado do Rio. E são várias salas. Ele transformou a casa antiga dele, de veraneio, num grande museu. É uma delícia. É um museu, eu digo, é um museu da humanidade ali. Porque é um museu de gente. É gente, exato. É talento, é afeto, é sentimento, é realização, não realização também. Tem muita. São muitas histórias, né? Um ambiente super agradável. Depois eu quero que você dê o endereço direitinho para as pessoas visitarem, porque é um ponto turístico de Petrópolis, tá? Então vocês têm que conhecer o museu. Fala do museu. Então é isso. Então o museu ele atualmente abriga o trabalho de 300 artesãos do estado do Rio, de todas as regiões do estado do Rio, né? E um acervo que eu vim construindo a minha vida toda, porque eu sempre fui, né, lá dos 14 anos, quando eu me descobri artesão. E aí comecei a adquirir peças, né? Então a gente tem peças ali bem antigas de artesão que já faleceram, né? Sim. Então, principalmente também de pessoas que estão dentro dos seus locais, dos seus territórios, dos seus espaços, das suas comunidades, das favelas, sim, produzindo e transformando a vida das pessoas, a realidade, né? Através da Isso, arte. exatamente, mostrando Isso que a realidade. Me apaixona muito. E eu acho que essa é a grande sensação que dá para quem vai no museu, acho que na primeira vez, é que você vê um museu diferente. É um museu onde você vê uma realidade transferida para a arte. Exato. É a vida das pessoas, os desafios, a sobrevivência acho que cada um de nós está retratado. Eu vou dar alguns spoilers aqui para o pessoal poder ver. Logo que você entra, tem uma área assim feita de tijolos
que representa a comunidade. Aquilo eu achei É o projeto fantástico. Morrinho, da favela do Pereirão. Achei aquilo fantástico. Dos artistas Cirlão gente, Oliveira e Ranieri Dias. Não joguem tênis e sapato velho fora. De jeito Porque, nenhum. olha, o que vira de vaso, né, para planta e marca conta os passos. Tem um mapa do Brasil que nós, inclusive, usamos agora no dia do Descobrimento do Brasil. Sim. Foi uma obra cedida pelo Coco Bassan, lá do museu, que é feito todo o mapa do Brasil em sapatos e mostrando os passos, né? E é uma obra muito bonita, que transmite toda uma história, uma sensibilidade do que a gente vê. E sempre fazendo as obras, né, são construídas sempre com reaproveitamento de materiais. Mostrando essa questão da ressignificação e da resiliência. Né? Exato. Minha obra fala muito de resiliência. Exatamente. Né? Primeiro fala dos contrastes sociais da cidade do Exato, Rio de Janeiro. é verdade. E de como superar isso com resiliência. É isso. E através da arte. A arte é a grande, não só terapia, mas é o grande negócio e é a grande história cultural também, né, de uma comunidade, né? E o Rio conta muito legal no museu essa história. Fiquei muito feliz. Foi uma tarde muito agradável, especial. né? Foram comemoração aos 10 anos do museu, 10 né? anos 10 do anos do museu. Nós estivemos presentes, a Secretaria de Cultura do Estado também esteve presente lá com a nossa subsecretária de Cultura, a Cláudia Viana, enfim. E eu acho que convido vocês todos a conhecerem o museu e eu gostaria que você falasse o endereço. Vamos lá conhecer o museu. Fala onde é que fica o museu, fala o endereço pra gente, fala as redes sociais do museu também. Em Petrópolis, né, que é uma cidade super agradável, né? Então a Rua Coronel Veiga, 1734, é a rua que liga o Quitandinho ao centro da cidade. É na entrada da cidade, seguindo a rua que entra na cidade, passou pelo Quitandinha, mais uns 5 minutos já está do lado esquerdo, aí já é um casarão grande, bonito, tá? Acho que tem 5 andares esse casarão, não tem não? 3 andares, mas é enorme. Fora a parte de baixo são 4. Então, é muito grande, gente. E você passa uma tarde ou uma manhã maravilhosa. E tem um café lá, não tem? Tem o café. Aí, ó. Nosso café cultural. Aí, ó. Então, é um passeio, gente, de arte. É quando, que eu digo, a gente vai para a Europa e visita os museus. Sim. A gente tem museus aqui que a gente tem que visitar também. E aí essa resiliência, né, esse afeto, atravessa o oceano. Sim. Aí, olha só, que legal, hein? Que bacana. Isso é um sonho, foi um sonho, não foi? Porque eu morei em Portugal em 1995. E essa visão da arte e do urbano e da arte como social, eu tive muito lá, né, na minha observação da cidade, né, de estrutura de cidade e tal. E aí, quando eu volto, né, eu trago isso olhando para o bonde de Santa Teresa. Né? Que legal. Tanto que essa exposição do ano passado, 200 anos do Brasil, nós fizemos a união das colinas do bairro de Santa Teresa com as colinas do bairro da Graça, lá em Lisboa. Onde se localiza a Galeria Arte e Graça. E quando fala de elétrico, lá na verdade é o nosso bonde aqui, né? É o nosso bonde, só que lá é fechado por causa do frio. Exatamente. Aqui é calor, aberto. A gente é aberto, né? É verdade. Então, esse local de encontro das pessoas, aquele elétrico que representa ali tantos sonhos das pessoas que vão ou ali passear, de estarem realizando, né, um momento de satisfação de estar visitando aquele país, aquela cidade, e de tantas pessoas que chegam naquela cidade também com tantos sonhos como imigrantes, né? É um símbolo, né? O elétrico é um símbolo, né? Então, para mim, é essa ligação entre os sonhos das pessoas e as cidades. E é engraçado que você conseguiu pegar duas referências tão distantes com a mesma estrutura até paisagística, né? Paisagística, porque o Morro de Santa Teresa parece muito com o Morro da Graça. O Morro da Graça. Então, assim, e com certeza o nosso aqui deve ter influências de lá. Sim, né? Exato. Se a gente for buscar a história... sim, com certeza. E nisso eu encontro também o olhar, né, do gestor da Galeria Arte e Graça, onde eu enviei um projeto falando dessa minha... Né, porque meu caminho sempre foi isso. Fazer projetos, apresentar para as pessoas que podem olhar para esse projeto com carinho e perceber a importância artística e social desse projeto.
Então foi assim que eu fiz com o gestor da galeria. Aí foi ano passado a primeira exposição. A Galeria Arte e Graça. Esse contato foi em 2020, né? E aí a primeira exposição aconteceu em 2022. Certo. Então é uma galeria da prefeitura, que lá eles chamam freguesia, né? Uhum. Da freguesia de São Vicente, que é o do bairro da Graça. Isso. E aí eles nos acolheram com muito carinho. A gente teve no ano passado uma exposição aí dentro daqueles moldes que a gente gosta, fizemos oficina, né, divulgando a nossa cultura, divulgando o nosso artesanato, que é um artesanato riquíssimo. A receptividade deles lá com o nosso artesanato, como é que foi? Muito boa. Né? A questão das cores. As cores, né? A gente mistura as cores, muita coisa, né? Mistura materiais, né? Então essa troca de acréscimo, né? É cultural, uma referência, né? de acréscimo cultural aí que, né, que, eu acho que tem... diz a história, né? Como ela, né? Desde 1500. Exatamente. Né? E talvez seja a contribuição que agora que o Brasil dá a Portugal, levando essas questões. Porque você já está na segunda exposição, não é isso? Vamos para a segunda que agora. Que vai acontecer agora, né? Em junho, né? Em junho. Inaugura dia 1º de junho. 1º de junho. Na Galeria Arte e Graça, Rua da Graça 27. Né? E qual é o tema dessa segunda edição? Essa edição nós vamos falar, gente, de fé. Olha que legal. Fé na vida, fé na superação, né, pós-pandemia, fé no que a gente acredita, no como a gente realiza, né, fé por estarmos aqui vivos. Né? Isso, estarmos aqui, né? Estarmos aqui. Um tema muito bacana, muito. E pegando, né, essa questão da fé, como a gente vai estar no bairro da Graça, né, e no Alfama, né, que é ao lado, nós vamos falar da fé em Santo Antônio. Olha só, que é o nosso padroeiro aqui também. Padroeiro não, é o nosso santo casamenteiro. Santo casamenteiro, e padroeiro da cidade de Lisboa. De Lisboa. Então, olha que bonito. Vamos falar dessa, não só a fé, mas também a fé religiosa. E aí eu quero dar um spoiler para vocês também, que é o seguinte, o Coco nos contou essa história da exposição lá na Rio Artes Manuais. Sim. E eu falei, Coco, eu tenho certeza que tanto a Rio Artes Manuais como a Caçula vai poder contribuir de alguma forma para a importância da sua exposição lá. Isso. E nós estamos apoiando, né? O Coco hoje é um consultor nosso também para as questões de artesanato na Rio Artes Manuais, e a Caçula também está presente lá em Portugal nesse evento, nessa exposição. Sim. E tem coisas que a gente já está planejando, mas que a gente não vai falar hoje, mas a gente quer convidar vocês que tenham parentes em Portugal, lá em Lisboa ou cidades mais próximas, ou se você vai a Portugal, porque é verão, né? Muitos brasileiros vão no verão para lá. Vai visitar a exposição do Coco bastante lá. Fé, não é isso? O nome é Fé. Isso, mais 12 artesãos e artistas do Brasil. E 6 de Portugal que vem como convidados. Ou seja, o primeiro andar da galeria ocupa com as obras feitas por mim em parceria com o grupo Marias das Artes de Três Rios, né? Olha que legal. Bordando o Futuro de Itaperuna. Olha que bacana. O trabalho delas, né? Muito lindo. Da artesã Miriam Freitas aqui do Rio de Janeiro. A Miriam, eu conheço a Miriam. Muito querida, né? Nossa, Miriam. Que são artesãos que fizeram exposições comigo ano passado lá, né? E que aí a gente está repetindo. E aí os quadros, eles são quadros pintados, costurados e bordados. Né? São misturas de técnicas. É o que a gente falou. O pessoal gostou muito. Muito. Gostaram muito. Então estão todos convidados a visitar. Depois, qual a rede social que eles podem entrar para obter informação de dia certinho, local? Sim, então Instagram é o meu, @cocobarcante, e o Facebook Coco Barçante. Isso aí. Então vai lá, consulta, olha. Se você não puder ir, visita. Vai ter, depois que você faz a exposição, você coloca as imagens na... O ano passado eu fiz um ao vivo lá, na abertura da exposição. Então acompanha nas redes sociais que vai ter ao vivo também, né? Vai ter ao vivo. Vai ter ao vivo. Então, já e sabe. Aqui nosso parceiro, nós vamos passar lá na exposição. Vamos fazer um ao vivo quando estiver lá. Vamos, com certeza. certeza. Vamos fazer uma live de lá, a gente faz
pro Brasil todo aqui também. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Coco, olha só, a gente tem muito o que falar. Exato, tem tanta coisa para falar. Mas hoje foi o pontapé inicial, pessoal, para vocês conhecerem o que é um artista, um artesão de sucesso, reconhecido, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E é o grande exemplo para que vocês se estimulem com o artesanato. O artesanato, além de ser uma atividade que hoje remunera as pessoas, faz um tremendo bem para a terapia, para a saúde, para o relacionamento. Você conhece pessoas. A Rio Artes Manuais tem essa finalidade de integrar pessoas, de conhecer pessoas. E você já sabe, hein? De 24 a 28 de abril de 2024, 16ª edição da Rio Artes Manuais, com muitas novidades e com certeza com o Coco bastante também estando lá, nos ajudando a fazer uma feira maravilhosa. Coco, eu quero muito agradecer a sua presença e eu quero marcar uma nova oportunidade à volta. Quando você voltar da exposição, a gente marca um podcast para contar as novidades e eu tenho certeza que a gente vai ter muita novidade para o pessoal aí de casa, para o artesão brasileiro, para o artesão fluminense. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu vou deixar você agora para dar as considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Gente, obrigado aí por estar com vocês, né? Quando eu comecei no trabalho, né? Não existiam essas políticas públicas, né? Todas voltadas para o artesanato, né? Não existia todo esse envolvimento de apoio a essa atividade. Crescemos muito nesses anos, né? Artesanato é cultura, né? Artesanato é contar a nossa história, né? Quem somos nós, quem fomos nós e quem vamos ser. Exatamente. Né? Então, ações, né, como a de vocês, né, do Rio Artes Manuais, né? Ações atualmente de todo esse governo que está atualmente muito voltado para as atividades artesanais. Quer dizer, o Sebrae já é uma instituição que sempre estimula, estimula o artesanato e o empreendedorismo. Exato. Né? Então, assim, o nosso cenário é difícil? Mas nós temos muito mais do que nós tínhamos há muitos anos atrás. E nós tivemos... A nível de estímulo, incentivo. Então, verdade. Gente, vamos aproveitar isso, vamos focar, vamos realizar, né? E vamos produzir, porque ficar em casa não dá. Isso aí. Só se for fazendo artesanato. Só se for fazendo artesanato, exato, produzindo. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o Coco por ter gentilmente vindo de Petrópolis para poder gravar com a gente. E a gente está torcendo muito por ele, por essa exposição em Portugal. E tenho certeza que Portugal vai ser um caminho muito bacana para o artesanato do Brasil, do Rio de Janeiro. E agradecer também, né, a nossa querida secretária Daniele Barros, que tem sido uma grande incentivadora do projeto do artesanato, né, da Rio Artes Manuais, e colocando realmente o artesanato como cultura. Exato. E aí é o que você falou, o artesanato conta história. Conta a história, retrata a cultura de um povo, de uma região ou de uma nação. Exato. Então, acompanhe-nos nas redes sociais da Rio Artes Manuais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também aqui nesse canal do YouTube. Se inscreve que você vai receber todas as notificações de conteúdo semanalmente sendo colocado no nosso canal do YouTube. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo podcast, se Deus quiser, com mais uma personalidade aqui do mundo do artesanato. Tchau!